Fala galera, beleza? Professor Thiago aqui mais uma vez, mais um Tira Dúvidas, né? Aqui foi uma dúvida, é uma dúvida, né? De PFC, o famoso princípio fundamental da contagem. Isso daqui é para oitavo ano, oitavo ano. Foi duas perguntas de alunos de oitavo ano, né? Vou começar aqui com a primeira, né? Porque às vezes a segunda tá mais relevante, mas no caso aqui a primeira tá mais tranquila para ir pegando a ideia desse conteúdo, né? Pessoal, PFC é o princípio fundamental da contagem, o próprio nome diz. Ele é um princípio que é utilizado para fazer análise de possibilidades, certo? Então aqui nós obrigatoriamente vamos trabalhar com uma operação que é a multiplicação, certo? Então a gente vai fazer o produto, a multiplicação das possibilidades de cada evento. Vamos ver aqui o primeiro exemplo, certo? Ó, de quantas maneiras podemos ter o resultado de um jogo em que temos o lance de um dado e uma moeda? Então tem duas maneiras de você fazer isso. Você pode botar assim, ó, dado, moeda. Isso aqui é o jeito mais complicado. Pessoal, a gente sabe que no dado você tem o tal numeral, tá? 2, 3, 4, 5, 6 resultados. E na moeda você tem dois resultados, cara e coroa. Quantos são esses resultados? Ó, o dado pode dar 1 e cara, pode dar 1 e coroa. Pode dar 2 e cara, pode dar 2 e coroa. Pode dar 3 e cara, pode dar 3 e coroa. Pode dar 4 e cara, pode dar 4 e coroa. Pode dar 5 e cara, 5 e coroa. 6 e cara, 6 ou coroa. Então eu tenho várias possibilidades aí, né? Para cada número tem duas. Como são 6 números, então eu tenho 12 possibilidades, certo? Então aqui eu já resolveria a questão, né, com as 12 possibilidades de sair, né, um número no dado, 12 possibilidades. O S aí, a concordância, né? Essa é uma maneira de fazer. A árvore isso aqui ele chama de árvore das possibilidades, certo? Mas vocês veem que tá mais um emaranhado, parece mais um emaranhado de arame, né? Então existe uma maneira mais fácil? Existe. Para encontrar o mesmo valor, 12, existe. Mas essa aqui foi tão tranquilo, no instante eu fiz e tal. Mas essa daí foi um exemplo em que nós tínhamos só um dado e uma moeda. Mas se você tivesse um dado, uma moeda, um caça-níquel, tal, ou dois dados, 3 moedas, tá entendendo? Vários dados e várias moedas, então ficaria um emaranhado de coisa muito grande. Então, para você não fazer esse emaranhado e não se perder no resultado, você faz o seguinte: vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito lá do outro lado, dado e moeda, só que nós vamos fazer simplesmente isso daqui. Quantas possibilidades eu tenho para sair no dado? Eu tenho 6 possibilidades. Quantas possibilidades para a moeda? 2. No dado a gente sabe que vai de 1 a 6, são 6 possibilidades. A moeda cara e coroa são 2 possibilidades. O que é que eu faço? Uma possibilidade multiplicar a outra, que dá um total de 12 possibilidades. Está aí. Não precisei fazer a árvore das possibilidades. Ao invés disso, eu simplesmente peguei o total de possibilidade de sair no dado e multipliquei pelo total de possibilidade de sair em cada moeda, na moeda no caso, né? Só tem uma moeda. E eu multipliquei um pelo outro, encontrei o valor 12. Então, princípio fundamental da contagem é você analisar as possibilidades, né, através de multiplicação, né? Essa técnica da multiplicação, na verdade, ela facilita você usar o princípio fundamental da contagem para você não ter que fazer árvore de possibilidades toda a vida,
né? Isso pega assim, por exemplo, uma pessoa tem a possibilidade de sair de casa, esse problema cai demais. Ah, tem 6 camisas, 3 calças e 2 sapatos. De quantas maneiras ele pode sair? Aí o pessoal faz a árvore de possibilidade. Camisa, calça, sapato. Aí fica um negócio sério, desde que é só fazer o que? A multiplicação de um pelo outro. De cada possibilidade de um pelo outro. Então vai ficar o quê? 6 vezes 3 vezes 2, né? No caso dos sapatos. Certo, pessoal? Então aqui 12 possibilidades encerraria o nosso problema aqui de quantas maneiras podemos ter o resultado de um jogo em que temos o lance de um dado e uma moeda. 12 possibilidades. Quais são elas? Quais são elas? Aí a árvore de possibilidades vai dizer quais são cada uma delas, né? Eu posso fazer esse ou esse? Só basta um deles, né? Tem gente que sempre pergunta, tem que fazer os dois? Não, só um e pronto. A vantagem desse princípio fundamental da contagem, galera, é que muitas vezes a gente faz o cálculo mentalmente, certo? Mentalmente mesmo. Questão 2. Dentre os números 5, 6 e 7 e 8, eu vou escrever eles aqui. 5, 6, 7, 8. Quantos são os de 2 algarismos e quantos são os pares de 2 algarismos? Então, beleza, já posso. 2 algarismos, cada algarismo, pessoal, é um número. Algarismos são números de formação, certo? Números de formação. Vou botar só números, tá? Então, algarismos são números de formação, ou seja, o número é formado por quantos algarismos, por quantos números, para não ficar, esse número tem quantos números, né? Fica muito redundante, muito repetitivo. Então, algarismos, né? São números. Então, vamos à primeira pergunta, Quantos são os de 2 algarismos? 2 algarismos, botei 2 espaços. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro algarismo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para cá? 1, 2, 3, 4 possibilidades também. Tiago, é só multiplicar um pelo outro. Vai dar 16 possibilidades de números de 2 algarismos. Sim, 16 possibilidades de números de 2 algarismos. Lembrando que ele não falou que os números precisavam ser diferentes. Se ele tivesse dito quantos números de 2 algarismos diferentes, eu teria 4 possibilidades para o primeiro e 3 possibilidades para o segundo. Por que 3? Porque eu já usei uma, não posso repetir, então eu já eliminaria o primeiro. Eu teria 3 possibilidades para o segundo. Mas ele não falou em números repetidos, então eu posso repetir o número. Então, por exemplo, se eu usar o 5 aqui, eu posso usar o 5 aqui também. Então ficaria, né? No caso, 55, 66, 77, 88, né? Beleza, então, tá entendido, né? Quantos são os números de 2 algarismos? Bota a quantidade de algarismos, são 2. Quantas possibilidades para o primeiro? 4. Eu tenho 4 números, a primeira possibilidade são 4. Quantas possibilidades para o segundo? 4 também, os próprios 4 números, né? Só que são formados por 2 algarismos, então são 16 números. 16 números. Então, isso aqui é a primeira pergunta, seria o item A, né? Esse item não gostei muito da organização dele não, mas tudo bem, são 2 perguntas em uma só. E quantos são os números pares de 2 algarismos? Mais uma vez, vamos botar aqui 2 algarismos, né? Só que tem um detalhe aqui, pares, pessoal. Pessoal, o número par a gente sabe que termina em 0, 2, 4, 6, 8. Terminou em 0, 2, 4, 6, 8 é par. Só que ele quer que você trabalhe com esses 4. Então, daqui eu tenho 2 números pares. Então, para ser par, tem que terminar ou em 6 ou em 8. Ou seja, eu tenho 2 possibilidades para ser par. De 2 algarismos, então aqui ele também não falou em repetição. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. 5, 6, 7, 8. 4 possibilidades, e para ser par, eu só tenho 2 no final. Então, eu tenho
8 números. Eu tenho 8 números pares de 2 algarismos formado com esses 4 elementos aqui. Beleza, pessoal? Então, pessoal, é isso daí. Eu espero ter tirado as dúvidas aí de vocês. Me pediram para falar sobre essas duas questões. Outras pessoas pediram para comentar sobre esse assunto, que já estão vendo em escola e tudo. Então é isso. Qualquer dúvida, mande aí. Botem aí nos comentários. Eu estou sempre lendo os comentários de vocês. Isso é bastante importante, né? E quem não puder, ou quem não souber, manda por e-mail. Tem muita gente também mandando por e-mail essas perguntas, ok? É isso aí, galera. Valeu. Falou!